Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, pela editora Nós. A Scholastic Mukasonga é uma autora ruandesa que esteve na Flip em 2017 e participou de uma mesa belíssima, a mais linda de todas, na minha opinião, chamada Em Nome da Mãe, junto com a escritora Noemi Jaffe e a jornalista Anabela Mota Ribeiro. Eu amei as três e a conversa foi sobre os livros tanto da Noemi Jaffe quanto da Scholastic Mukasonga, livros que falavam sobre suas respectivas mães. No caso da Scholastic, este é o livro que fala sobre a mãe dela, chamado A Mulher de Pés Descalços. Esse foi o livro escolhido para o Leia Mulheres São José dos Campos do mês de novembro. Eu infelizmente não pude comparecer à discussão do livro, mas foi por esse motivo que eu li. E só para dar um contexto histórico, antes de começar a falar do livro em si, para a gente conseguir se localizar no pano de fundo do que ela conta aqui no livro, Ruanda é um país que fica no continente africano, na região dos Grandes Lagos. Ficou independente da Bélgica em 1962, mas foi colônia da Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Pelo que eu dei uma pesquisada na Wikipédia, o IDH de Ruanda é considerado baixo, o IDH de 0,498, e 3 etnias formam a quase totalidade da população ruandesa, sendo que as mais conhecidas são a etnia Tutsi e a etnia Hutu. O povo Tutsi é minoria nesse país e vinha sofrendo repressão do grupo Hutu. Os Hutus eram os donos do poder político desde a década de 1960, e toda essa opressão política culminou num dos maiores genocídios de que se tem notícia, que aconteceu em 1994. Foi o genocídio do povo Tutsi, em que mais ou menos 800 mil pessoas foram assassinadas. A etnia assassinada era o povo da Scholastic Mukasonga. Ela também é Tutsi, e fora ela, ninguém da família dela sobreviveu ao genocídio. Nas primeiras páginas desse livro, a Scholastic conta que a mãe dela chamava ela e as suas irmãs, que ainda moravam em casa, e pedia para suas filhas que elas não deixassem, quando ela morresse, que o seu corpo ficasse exposto. Ela dizia que o corpo de uma mãe é sagrado e não pode ser visto depois da morte. Então, o grande pedido que a mãe dela repetia o tempo todo para ela e para as irmãs era de que ela gostaria de ser coberta na hora que ela morresse. E aí eu vou ler um pequeno trechinho para vocês das páginas 6 e 7, bem no comecinho mesmo, em que ela diz o propósito desse livro. É um absurdo de forte. Ela diz o seguinte: não cobri o corpo da minha mãe com o seu pano. Não havia ninguém lá para cobri-lo. Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante do cadáver mutilado por facões. As hienas e os cachorros, embriagados de sangue humano, alimentaram-se com a carne dela. Os pobres restos de minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio. E talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam, na confusão de um ossuário, apenas osso sobre osso e crânio sobre crânio. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo. E tenho apenas palavras. Palavras de uma língua que você não entendia. Para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente. Portanto, este é um livro mortalha. Como eu comentei, o livro tem como protagonista Stefania, que é a mãe da Scholastic. Ele começa se passando no final da década de 1950, numa região chamada Bugesera. Muitos Tutsis foram exilados e mandados para essa região, e lá se formavam aldeias improvisadas, como se fossem aldeias de refugiados. Nas lembranças da Scholastic, a mãe dela estava o tempo todo preocupada com a sobrevivência dos filhos. Mas essa preocupação não acontecia de forma tranquila, absolutamente. A Stefania vivia num estado de alerta o tempo todo. A descrição que a Mukasonga faz aqui no livro me lembrou uma mãe animal, quando acuada por algum caçador, alguma coisa assim. Sabe aquela coisa de proteger os filhos de maneira instintiva e agressiva? Foi um pouco essa impressão que me passou. Proteger o ninho a qualquer custo, né? E parece, pelo relato, que a mãe da Scholastic não está preocupada com a sua própria sobrevivência. Ela ficava o dia inteiro e a noite inteira pensando em rotas de fuga, possíveis esconderijos. Ela desenvolveu uma espécie de sexto sentido para saber quando os soldados hutus estavam por perto.
E aí ela podia dar o alerta e todo mundo se escondia nos seus lugares marcados, às vezes até no meio do mato. Ela se assustava com alguns sinais que ela considerava sendo de mau agouro. E pela descrição, me pareceu que o comportamento dela beirava até a paranoia. O texto da Escolástica, a escrita dela, é muito simples e muito acessível, sem rebuscamentos. Dá até para falar que é um relato seco. O que eu senti é que a autora queria, de qualquer maneira, registrar tudo aquilo que ela lembrava da mãe dela, sem se preocupar com o estilo. E é óbvio que esse livro faz a gente pensar em zilhões de coisas. Uma delas é pensar na questão dos refugiados. Embora tenha se passado mais de 50 anos, a situação dos refugiados é exatamente a mesma. E retoma uma coisa da humanidade, né? Do que nos faz sermos humanos. É uma situação sempre de pobreza, mas principalmente uma situação de solidão, de medo, de desterro, de isolamento e de impotência. Uma coisa que eu adorei nesse livro foi poder conhecer a cultura Tutsi a partir de um olhar interno. Ela é uma pessoa Tutsi contando sobre os costumes do seu povo, e não que se vê na grande mídia. Aliás, eu não me lembro de ter visto nada na grande mídia sobre os Tutsis, a não ser o genocídio. Então, quando se fala em Ruanda, a única coisa que vem na nossa cabeça é o genocídio do povo Tutsi. Esse livro traz um pouco o outro olhar, o olhar do quão rica era essa cultura. Então, como exemplo de coisas que ela fala aqui no livro, eu posso citar a arquitetura, a culinária, a agricultura, a medicina. Ela conta um pouquinho sobre os tipos de remédios que a mãe dela buscava e preferia usar. O livro fala também sobre crenças, sobre padrões de beleza, principalmente para as mulheres. Conta sobre simbolismos e rituais importantes para a mãe dela, né, para as famílias Tutsis no geral, mas especificamente para a mãe dela. E também é possível a gente observar as diversas interferências que os europeus fizeram no momento da colonização, do imperialismo. Então você observa vários contrastes. Por exemplo, na arquitetura ela marca isso muito bem, o contraste entre a casa do branco europeu e a casa que eles chamam de Inzu, que é a casa Tutsi. Na religião também é possível ver esse contraponto. Eu achei que os hábitos, os processos e as relações sociais são muito bem descritos, mas sem ser de uma maneira cansativa. Até porque a linguagem é muito tranquila. Dá pra gente ver também algumas práticas e ideias da cultura Tutsi que são bastante machistas e principalmente os papéis de gênero muito bem definidos. As mulheres devem fazer algumas coisas, os homens devem fazer algumas outras coisas. E essa linha é muito difícil de ser ultrapassada nos moldes tradicionais dos Tutsis. Então, por exemplo, tarefas domésticas são consideradas ocupação feminina. As famílias preferem ter filhos homens, e é considerada uma bênção. Os padrões de beleza e de comportamento são super rígidos para as mulheres dessa etnia. Então, o livro ele acaba abrindo várias janelas para a gente observar um pouco da cultura, ou pelo menos das lembranças que a Mukasonga tem dessa cultura. Nesse livro, só para que vocês não vão com a expectativa errada para ler, ela não narra o massacre em si, mas ele é o motivo porque o livro foi escrito. Para mim, foi como se o genocídio tivesse o tempo todo pairando sobre as cabeças dos personagens. Como eu já sabia o que ia acontecer, né, esse genocídio, eu enxergava os sinais dele o tempo todo, como se só estivesse esperando para acontecer. Existem várias referências sutis. Pontualmente existem referências diretas ao massacre, mas no geral são coisas mais ligadas a um autoritarismo do que especificamente ao genocídio. Como sempre, eu acho que a gente tem que pensar o binômio memória e esquecimento. Afinal de contas, este é um livro de memórias, a gente sempre tem que tomar aquele cuidado de que o que a pessoa narra é uma memória que se constrói e se reconstrói o tempo todo, não é a realidade como ela aconteceu objetivamente, se é que isso existe. Mas essa coisa do esquecimento e da memória, quem falou foi a Noemi Jaffe, que foi outra escritora brasileira que participou dessa mesa em nome da mãe na Flip 2017. E ela disse que quem sobrevive a uma tragédia muito grande, tipo o massacre dos judeus durante o período que a gente chama de Holocausto, ou o genocídio em Ruanda, quem sobrevive a isso tem que achar um jeito de continuar vivendo. E tem gente que opta, provavelmente é uma opção inconsciente, né? Mas tem gente que opta por lembrar disso o tempo todo, acha que é importante lembrar, registrar, trazer a memória à tona, e tem gente que opta por esquecer.
nunca mais falar sobre o assunto, não contar para ninguém a situação. E esse livro, claramente, para mim, se encaixa nessa questão da memória, do tentar resolver a bagunça que está na cabeça da autora por meio da escrita. Então me parece que esse livro nasceu da necessidade da autora. Você percebe que ela está jogando aquelas coisas no papel por necessidade, ela precisa falar sobre aquilo. Então nasceu da necessidade dela de registrar uma pessoa tão fundamental na vida, que é a mãe, e que perdeu a sua voz de maneira brutal e definitiva. É quase como se ela tivesse com sede de colocar aquilo no papel. Esse é o grau de necessidade que eu senti ao longo do texto. Por meio desse livro, a Mukasonga tenta resgatar a memória da sua mãe e prestar uma homenagem a ela, dar-lhe uma mortalha que ela não pôde fornecer no momento que ela gostaria, que foi o momento específico da morte da mãe. E para mim isso tem uma força imensurável. Leitura recomendadíssima. Esse livro é pequenininho, ele tem poucas páginas e o tamanho dele é pequeno mesmo. Ele tem 156 páginas só. Deixa eu pegar um outro aqui para vocês compararem o tamanho. Ó. Esse é o Reparação e esse é A Mulher de Pés Descalços. Então ele é pequenininho, vale muito a pena ler. Autora negra, autora africana, mulher, é uma voz que a gente precisa escutar. É aquele soco no estômago, né? Mas que sempre é necessário. Tá bom? Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo. Deixa um joinha se você curtiu. Deixa um comentário para eu saber se você já leu esse livro ou se você se interessou por ele. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações e logo a gente se vê em outro vídeo. Tchau!